tudo o que você precisa saber de fato para construir o seu primeiro agente de IA. Então aqui hoje eu vou trazer o que você precisa em relação a recursos, em relação a tempo, em relação a conhecimento, o que é muita baboseira de guru de IA que nunca construiu IA na vida traz para você e como que você realmente consegue iniciar esse primeiro passo, tá? Hoje aqui na nossa estrutura, né, desenvolve, hoje a gente tem mais de 7 IAs rodando, tá, simultaneamente na nossa estrutura interna, e além da gente ter diversos clientes que a gente fez esse processo de implementação de IA, tá? Então hoje aqui eu vou abrir o jogo, de fato, para você, meu amigo, entusiasta, que tem interesse de implementar isso na sua empresa, no seu negócio, ou até mesmo iniciar isso no seu dia a dia, tá? Uh, Trazendo em relação ao conhecimento. Né? O que você precisa de conhecimento para construir o seu agente de IA? Né? Será assim, Lucas, eu preciso ser um programador já com anos de experiência, eu preciso ser um cara que entende os conceitos básicos de IA, o que de fato eu preciso fazer? Tá? Hoje, está cada vez mais prático, cada vez mais fácil uma pessoa que tem pouco conhecimento em programação programar. E isso também para construir o seu agente. Tá? Então, ali quando a gente tem no início dessas estruturas agênticas, como por exemplo o OpenCloud e Hermes, você tinha uma dificuldade muito maior, principalmente no OpenCloud, tá? Em iniciar essa estrutura. Então, cara, você tinha que colocar bastante coisa, muita coisa quebrava com alguma automação, então você tinha que ter um conhecimento bem grande, principalmente estrutura de VPS, tal. Hoje, principalmente com algumas mudanças do agente Hermes, tá? Que são os dois principais, para quem não conhece, tá? O Hermes e o OpenCloud hoje são as duas principais estruturas agênticas que a gente costuma utilizar, tá? O Hermes hoje, ele está cada vez mais prático, cada vez mais autônomo. Então você consegue hoje muito mais fácil, mais prático iniciar uma estrutura com a agente Hermes. Então se você tem um chat GPT, você tem um cloud, você consegue facilmente iniciar e ter um bom desempenho com o uso de IA, tá? Ali é nível básico, ok? Então, cara, você não precisa pagar milhares de reais para ter esse conhecimento, passar várias horas e horas estudando. É claro que se você fizer isso, possivelmente você vai ter um conhecimento bem maior, né? Você vai, enfim, e você vai também conseguir utilizar ela melhor, tá? Em relação ao que você precisa de custos, tá? Quais são os custos hoje? A cada mês que se passa, as IAs se tornam cada vez mais baratas. E existe cada vez mais opções de LLMs e inteligência artificial surgindo no mercado. Antigamente você tinha tempo atrás, quando eu falo antigamente, parece que é muito tempo. Mas como a IA hoje se move tão rápido, que quando eu digo tempo atrás, quer dizer há 2 semanas atrás, que mudou muita coisa. Então, pode ser que quando você veja esse vídeo, esteja ainda mais barato, tá? Porque tem cada vez mais concorrentes, principalmente as chinesas de código aberto, que estão extremamente competitivas em relação ao preço e a qualidade muito próxima aos modelos de fronteira, como por exemplo o Codex ou Cloud ou Fable. Então, hoje é extremamente barato você ter uma estrutura para conseguir construir o seu primeiro agente de IA. Então, o que você precisa em relação ao custo? Você precisa de uma VPS, tá? Não recomendo, principalmente para quem é iniciante, rodar modelo local. A gente pode falar sobre modelo local em outro momento, tá? Mas você iniciante, inicie pela VPS. Inclusive, algumas plataformas, como por exemplo a Hosting, eles possuem modelos que você já tem o agente pronto dentro da VPS em que você só vai se comunicar com ele. Então, cara, para você ver o nível de praticidade. Então, hoje uma VPS mais básica, dependendo do uso que você tem, mas se você for uma pessoa de uso comum, custa em média R$ 50 por mês, se você pagar mensal, mas se você pagar anualmente, sai em torno de 30 a 20 reais. Tá? Então, é um valor que qualquer pessoa consegue pagar. Em relação, então a gente tem a estrutura da VPS, que é onde vai ficar o agente, que vai ter o funcionamento dele, e você vai precisar de uma IA, de uma plataforma de IA, ou então custo de API de alguma IA. Para quem tem um uso básico, tá? Vai depender do que você tem de custo. Ah, Lucas, já vou pagar esses R$ 50, eu quero uma IA básica e eu vou usar pouco. Então você pode usar a assinatura
no GPT, no Codex. Uma assinatura de R$ 100 pode ser que seja tranquilo para você. Ou não, cara, eu quero gastar ainda menos e ter uma IA boa. Você pode usar o DeepSeek V4 Flash, cara, que você paga ali R$ 10, se você tem um uso básico, você consegue usar o mês inteiro. Ah, não, Lucas, eu tenho um nível de estrutura muito alto, eu quero usar bastante, massivamente. Cara, você precisaria de uma VPS um pouco maior. Acredito que no máximo uma KVM2 da Roskilde, tá? Que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Custa em torno de R$ 70 mensal. Caso você opte por um plano maior, você pode ali, acabar pagando um valor bem mais baixo, em torno de R$ 50, R$ 40 mensal. Que ela tem um nível de RAM que é o que é necessário para a IA ela funcionar e um nível de armazenamento bem maior, tá? Então você conseguiria, com um GPT de R$ 500, cara, você conseguiria fazer muita coisa mesmo. Eu recomendo de 1.000, para que você tenha, caso você tenha uma estrutura muito maior, tá? Em outro vídeo eu posso fazer, tá falando um pouco da nossa estrutura aqui de custos, tá? Mas então você, cara, você não gastaria, agora, Lucas, eu quero gastar ainda menos. Cara, modelos como DeepSeek, GLM 5.2, são modelos que você não gasta mais do que R$ 50 mensal para ter um ótimo volume. E no máximo 100, caso você queira usar mais. Agora, acima de R$ 500, são pessoas que têm uma estrutura muito maior, que não é o caso da maioria das pessoas. Tá? Então, cara, hoje você, com pouco conhecimento, com pouco dinheiro, você consegue construir qualquer IA, qualquer agente de IA. Tá? E com baixo conhecimento. Cara, você vai ali usando a própria IA como consultor para te ajudar a construir esses fluxos, tá? Ou em algumas comunidades, em alguns locais que você consegue pesquisar. Então, hoje é muito prático, muito fácil e vai se tornar cada vez mais fácil você construir um agente de IA. Assim como antigamente era difícil você construir um sistema, um aplicativo, um site, e hoje é extremamente mais fácil com IA. Daqui a pouco, até utilizar um agente, construir um agente, vai se tornar cada vez mais fácil e cada vez mais prático. Então, hoje, você que está na vanguarda, está nesse início, o melhor momento para você iniciar, construir, ter um agente seu como segundo cérebro é agora, tá? Então, cada vez que for avançando, a gente vai ter mais habilidades nos agentes, eles vão conseguir fazer cada vez mais uh, integrações, fluxos, ajudar no cotidiano. E quanto mais você vai armazenando essas informações e o contexto, mais você vai ter produtividade, vai conseguir alcançar aquilo que você precisa no dia a dia. Qual o principal ponto do agente? Cara, ele tem contexto. Tá? Mas é também outro dos assuntos que a gente vai falar no dia a dia, tá? Nos próximos vídeos do canal. Mas, cara, comece o quanto antes, com o mínimo de recursos que você tiver, até se caso você não queira pagar ainda menos, cara, você consegue algumas VPS gratuitas, tá? Que você consegue utilizar elas e pagar e também LLMs gratuitas, como por exemplo a Nemotron da NVIDIA e o Gemini, tá? O Gemini, para quem não sabe, o GPT Flash ele tem em torno de 100 requisições no dia, que para quem tem uso muito baixo, cara, ou quer se aventurar um pouco e iniciar, pode ser que possa valer a pena, tá? Mas você dizer, cara, eu não começo a construir sobre IA, eu não começo mais a aprender sobre agentes e ter agentes que eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, cara, se você não tem conhecimento ou não consegue aprender sobre IA, você é muito burro, tá? Porque é muito prático hoje fazer isso. E se você não tem dinheiro, cara, começa a vender balinha aí, começa a ter um emprego que você ganha um salário mínimo, que você consegue tirar R$ 60 por mês para construir seu agente de IA, que você já consegue fazer aplicativos, você já consegue ter bastante conhecimento sobre o que você ter já contexto sobre você, aí ter contexto sobre você e conseguir te auxiliar em outros objetivos que você tem, tá? Mas é claro, para você conseguir faturar, ter grana com isso, você vai ter que estudar outros assuntos, né? Eu estou dizendo que é fácil você construir o agente, mas você se tornar esse agente em um produto de fato, em alguma coisa que vai te utilizar no dia a dia e te trazer retorno financeiro, aí você tem que ter outros conhecimentos que a gente pode falar nos próximos vídeos.